Eu queria, nessa noite, trazer ao coração de vocês uma palavra que mexeu muito com o meu coração. Ontem eu me debrucei sobre o computador com algo no coração e comecei a escrever. E hoje eu estava perplexo de ver que eu escrevi 230 páginas, de repente, por uma palavra de domingo. Aí eu tive que pegar as 230 páginas e sair reduzindo, sair pegando, elencando aquilo que realmente Deus queria trazer ao nosso coração nessa noite. Eu queria falar, na condução do Espírito, sobre Saul e a profetisa de Endor. Muitos falam a médio de Endor, a bruxa de Endor, mas na tradução seria a profetisa de Endor, que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 28. Guardem o texto e olhem aqui para mim, que vocês precisam do embasamento que Deus colocou no nosso coração, para depois lermos esse texto juntos. Em 1 de João, capítulo 5, versículo 16, lá no Novo Testamento, abram lá, fala assim: se alguém ver pecar seu irmão, pecado que não seja para a morte, orará e Deus dará a vida a ele. Pecado que não seja para a morte. Se você vê seu irmão pecando, pecado que não seja para a morte, você vai orar e Deus vai dar vida para ele. Há pecado para a morte, e por esse pecado, digo, não ore. Olha só. Há pecado para a morte, e por esse pecado, digo, não ore. Deu um parafuso na cabeça de vocês aí também? Toda iniquidade é pecado de morte. E há pecado que não é para a morte. Toda iniquidade é pecado de morte. E há pecado que não é para a morte. Bem, o que nós aprendemos no dia a dia é simples. Pecou, o salário do pecado é a morte. Se morreu em pecado, vai para o inferno. Se você não confessou seu pecado e o deixou, você é culpado desse pecado, logo você é culpado do sangue de Cristo e você vai para o inferno. Porém, se, todavia, pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, que você pode confessar a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer instante, e você será perdoado, porque todo aquele que confessa seus pecados e os deixa, alcança a misericórdia em Cristo Jesus, e você é salvo, e ponto, acabou. Mas, de repente, vem um texto como esse e diz: se você vê seu irmão pecar, e não for pecado para a morte, ore por ele. Mas se for pecado para a morte, não ore. E aí? Bem, eu queria caminhar um pouquinho nisso aqui, antes de entrar no texto de Samuel. É o entendimento que a soberania de Deus sobre a nossa vida, ela é a existência da nossa vida. A soberania de Deus fala assim: olha, o Jefferson vai nascer, vai crescer, vai se casar com Lenir, vai ter filhos, vai ser um missionário, vai acontecer isso, aquilo, determina ou pré-determina para o Jefferson. Mas o que acontece? Ao longo da vida, muitas vezes nós nos distanciamos do projeto de Deus. E se nós distanciarmos do projeto de Deus e levarmos outros ao distanciamento, será pecado para a morte. Porque todas as vezes que você serve de pedra de tropeço a um inocente, você peca para a morte. Se o seu pecado atingiu a sua vida,
esse pecado pode ser revisto, esse pecado pode ser confessado, deixado, mas se o seu pecado atinge a congregação, se o seu pecado é um pecado que vai gerar morte, é um pecado que vai gerar desvios, você está entrando numa circunstância muito perigosa. Você está anulando a obra de convencimento do Espírito Santo de Deus. Você está profanando o Espírito de Deus. Você está se tornando inimigo de Deus. Eu vou continuar dando exemplos para vocês. Bem, é como se nós fôssemos embaixadores aqui na terra. Nós o somos em Cristo. Se a embaixada que é o céu nos manda e nós representamos essa embaixada, nós deveremos atuar conforme os desígnios da embaixada ou do país que nos enviou. O país predetermina, você vai agir assim, assim e assim. Foi o que ocorreu agora quando alguns embaixadores que estão no Oriente Médio foram chamados para dizerem o que estava acontecendo nos seus devidos países, para que o governo do Brasil, através do Itamaraty, pudesse ter um posicionamento apenas com relação a alguns movimentos que têm acontecido, nós acompanhamos pela televisão. Bem, se o embaixador age por conta própria, se o embaixador age contrário às orientações do seu próprio país, ele será chamado de volta à sua casa. Ele não representará mais o seu país. Deus se dá a esse direito. Deus se dá o direito de chamar seus filhos, chamarmos-nos quando Ele bem quiser. Deus se dá o direito de aplicar aquilo que a palavra de Deus fala em Eclesiastes, e o pó volte à terra como era, e o Espírito retorne a Deus que o deu. De Deus para diante, isso é uma questão de Deus. Mas todo joelho se dobrará e todos nós retornaremos a Deus. Pastor, e os que vão para o inferno retornarão a Deus para o juízo final, para que Deus determine para onde nós iremos. Quem determina é Deus em seu julgamento. Eclesiastes fala que o pó volta para a terra, mas o Espírito retorna a Deus que o deu. Vamos ver na Bíblia, na palavra de Deus, alguns fatos como esse, para que a gente possa entender melhor 1 João 5,16. Lá em Josué capítulo 7, nós vemos Acã. Acã escondeu o ouro que havia sido tomado, havia sido saqueado dos inimigos de Israel. E ele guardou aquele ouro, e aquele ouro foi uma maldição para ele, para a sua família e para todo o povo. Por quê? Porque o povo foi lá batalhar novamente em Ai. E quando chegaram em Ai, o povo foi disperso, o povo foi vencido, muitos irmãos, muitos de Israel morreram, e Josué sem saber o que fazer. E Deus falou assim, eu vou mostrar o que está acontecendo. E mostrou que Acã havia roubado, havia retirado daquilo que seria consagrado a Deus, Acã havia roubado. Qual foi a sentença de Deus para Acã? Foi morte. Foi morte. Deus não pensou assim, coitado dele, ele nem pensou direito, ele roubou o que não devia, e vamos perdoar ele. Não. Deus foi fatídico, morte para Acã. Nós vemos lá em Deuteronômio capítulo 3, Moisés apelando a Deus pelo quê? Porque Deus havia dito lá em Números 20, de 8 a 12, Moisés toca na rocha, que da rocha sairá água para o povo. O povo sedento, reclamando, murmurando. E Moisés bateu na rocha, espancou a rocha. No momento que Moisés fez isso, Deus não fez nada com Moisés. Deus apenas deixou que a rocha jorrasse água para que o povo pudesse beber da água.
Mas depois Deus chamou Moisés em particular e falou para Moisés assim: você não vai entrar na terra prometida, porque você feriu a rocha ao invés de tocá-la. E lá em Deuteronômio capítulo 3, a partir do verso 25, tem algo que pesa no coração da gente. Aquele homem que dedicou 40 anos no deserto. Aquele homem que ficou 40 anos em Midian. Ele rogou a Deus, falando: rogo-te que me deixes passar, para que eu veja essa boa terra que está além do Jordão. Eu complementaria, pela qual caminhei 80 anos te servindo, Deus. Esta boa montanha que é o Líbano. Porém o Senhor indignou-se contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais deste assunto. Sobe ao cume do monte, levanta os olhos e olha a terra, mas não entrarás nela. Pronto. O que aconteceu com Moisés? Moisés morreu ali, naquela montanha. Números 15, de 32 a 36, um homem que ninguém sabe o nome, fala aqui o texto: estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. A lei foi dada para eles na sexta-feira, um dia anterior. No outro dia, eles apanharam um homem pegando lenha. E em algumas traduções, fala-se um homem que de forma desavisada colhia madeira no dia de sábado. O que é uma forma desavisada? É alguém que não prestou muita atenção no que foi dito. Aquele homem não havia prestado atenção no que havia sido dito. E ele colhia madeira no sábado. E o que Deus falou que deveria fazer com este homem? Olha que coisa incrível. Está lá em Números 15, 35. Matem o homem que quebrou a lei. Acabou. Porque o pecado dele contaminaria o povo. Se Deus não fizesse justiça com Acã, o povo entenderia que poderia roubar da casa de Deus. Acã roubou do templo, roubou não do templo, mas roubou dos utensílios separados para a consagração de Deus. Moisés apenas feriu a rocha. Esse homem aqui não havia entendido direito no dia anterior, quando a lei foi dada, e no sábado estava colhendo lenha, naturalmente para abastecer a família. Mas o que Deus falou? Pega esse homem, leva para fora do arraial, apedreja ele até a morte. Poxa. Ah, pastor, mas isso aqui, graças a Deus, que isso aqui é Velho Testamento, né? Velho Testamento. Atos 5, de 1 a 10. Ananias e Safira. Houve uma campanha para se levantar, para se construir uma estrutura que eles pudessem se reunir, pudessem estar juntos como igreja, e Ananias e Safira disseram: nós vamos dar tanto. Oh, pastor Pedro, pastor Tiago, nós vamos dar tanto. Nós vamos vender nosso patrimônio e nós vamos dar todo o dinheiro para a igreja. Aí venderam o patrimônio e pensaram assim: é muito dinheiro. Puxa vida, a gente nem pensou direito, né? A gente prometeu a Deus uma coisa e agora, vamos fazer o seguinte, Safira, disse Ananias. Vamos pegar metade e a gente dá a outra metade para Deus. Boa ideia. Vamos guardar metade para a gente e a outra metade a gente dá para Deus. O que aconteceu com eles? Foram mortos pelo próprio Deus. Ninguém encostou neles. Mas morreram por quê? Simplesmente porque eles haviam mentido para Deus. Ou tentaram mentir para Deus. E seria um péssimo exemplo para a igreja. Se não houvesse justiça sobre eles, a igreja acharia que poderia mentir à vontade para Deus. Pecado de morte.
Quantas vezes nós somos assim? Deus, eu vou dar tanto. Olha, não empenhe sua palavra para Deus. Não prometa para Deus aquilo que você não pretende cumprir. Não se precipite nos seus votos. Cuidado. 1 Coríntios capítulo 5, encontramos um homem envolvido em uma condução incestuosa. Qual foi a palavra de Deus para ele? Tem que morrer. Então, o que eu quero mostrar para vocês, em todos esses textos, antes de entrarmos ainda no nosso texto, é que existem pecados que Deus se torna seu inimigo. E você se torna inimigo de Deus. Por quê? Porque você faz aquilo rompendo o projeto de Deus para outras pessoas. Você serve de pedra de tropeço. Por isso que muitas vezes a palavra de Deus fala: ai daquele que fizer desviar um desses pequeninos. Ai daquele. O que nós vemos aqui no nosso texto original é a briga de dois reis. Davi, um homem que pecava, estava em constante problema, mas ele aceitava tudo aquilo que Deus determinava que ele fizesse. Um homem que se quebrantava. E, de outro lado, nós vemos Saul, um homem que era carnal. Quando a mão de Deus pesava sobre ele, ele encontrava desculpas, racionalizava, fugia das suas responsabilidades e acabava em quedas cada vez mais vertiginosas, quedas cada vez mais comprometedoras. E nós vemos essa luta entre esses dois reis. E simplesmente, quando esse rei tenta resolver seu problema, porque ele olha para Davi e vê Davi resolvendo o seu problema, Deus abençoando Davi, Davi perseguindo aqueles que pegaram sua família e tentaram destruir sua família, e Deus abençoou Davi. Então Saul ficou na expectativa. E o texto começa com essa expectativa. E muitas vezes as nossas ações, elas são moralmente boas, eticamente corretas, cheias de compaixão, mas não estão dentro do propósito de Deus. Aí a gente começa o texto entendendo isso, que carne nunca liberta. Carne nunca liberta. Lá em 1 Samuel 28, versículo 3, fala assim: Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul havia desterrado os adivinhos e os encantadores. Bem, nós sabemos que Deus não se agrada da tentativa de consulta aos mortos, necromancia. A necromancia, ela é abominação a Deus. E Deus não se agrada disso. A palavra de Deus é enfática. E nós veremos alguns textos nesse sentido. Então Samuel exigiu de Saul, o rei, que ele eliminasse todo necromante, toda pessoa que buscava consultar mortos. E Saul teve que eliminar. E de repente agora está Saul ali. Pela segunda vez, Saul está de frente a esse inimigo, esse arqui-inimigo, que era chamado povo do mar, que eram os filisteus. Da primeira vez, havia um jovem chamado Davi, que agora havia sido aclamado rei por Samuel. E Saul se sente só, porque Davi agora é seu inimigo, não é mais seu amigo, não está ali para defendê-lo, e ele não tem mais Samuel. Samuel havia morrido. Então Saul vai para uma montanha, e os filisteus já conquistavam a parte baixa todinha, o sul, e vinham conquistar as montanhas. E Saul fica com todo o seu exército em cima de uma montanha, mas sem foco na guerra. Diz o texto que a grande preocupação de Saul era matar Davi.
era o ódio que ele tinha contra Davi. Então, Saul não tinha os olhos naquilo que deveria ser o principal para a sua vida. Primeira lição: a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Saul não tinha em mente o que Deus queria. Saul queria resolver o seu problema. Essa é a primeira lição que nós temos na nossa vida. Quantos de nós estamos alistados numa guerra? Efésios capítulo 6 fala: porque a nossa luta não é contra carne ou sangue. Na tradução melhorada diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, que é vida biológica, e sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então nós estamos também alistados numa guerra. Nós estamos numa guerra, mas muitos de nós não atentamos para que estamos numa guerra e não fazemos da guerra a coisa principal. Não entendemos que a nossa grande luta é a conquista da vida eterna. Não entendemos que inimigos têm se levantado contra a gente e nós estamos preocupados com muitas outras coisas, que não a guerra. Nós precisamos nos preocupar com essa ação do inimigo contra a nossa vida. E Saul estava totalmente despreocupado com isso. Quando ele depara com os inimigos, quando ele consegue ver os inimigos. Olhem para mim aqui. Prestem atenção que eu vou construindo um paralelo entre o que nós estamos lendo da Bíblia e a sua própria vida. Você não vai preocupar com o inimigo até ver o inimigo. Você não preocupa com o inimigo até que a sua saúde é tocada. Até que, de repente, vem uma doença dita incurável. Até que, de repente, um escândalo estoura em torno de você e você pode perder sua família. Até que, de repente, você vê uma má administração sua e você pode estar indo à falência. Até que alguma coisa aconteça, você acha que você não está numa guerra. Você não entende guerra até que você consegue discernir o inimigo. Até que o inimigo se forma e se apresenta a você. Amados, Saul não entendia essa guerra. Ele sabia que Davi havia derrotado os amalequitas, havia reconquistado sua família. Deus havia abençoado Davi. E ele agora estava ali, em cima de uma montanha, sem seu referencial espiritual, que era Samuel, sem a confiança de Davi, que era o guerreiro mais precioso que ele tinha até um pouco tempo atrás. E, segundo o texto, sem a presença de Deus. Mas por que Deus não se fez presente quando Saul mais precisou? Por que Deus não se fez presente? Porque ele não buscava a Deus. Saul não sabia como buscar Deus. Ele traz seus batalhões para o Monte Gilboa, um monte que era referencial da ação de Deus. Ele achou que pelo simples fato de estar no monte, Deus vai se fazer presente. Quantas pessoas com um problema, ele sai daqui e vai lá para o Morro do Capuava. Vai para o monte. Eu vou para o monte. Eu vou para o monte, que no monte Deus manifesta. Espera aí, não é ir para o monte, é estar o tempo todo na presença de Deus. Montanhas representam a presença de Deus, mas não quer dizer que você vai encontrar Deus lá, não. Porque você encontra Deus dentro de você. Mas tem gente com o ouvido coçando, ele quer ouvir Deus falando de qualquer jeito. O texto nos mostra que Davi tinha profetas de Deus ao seu lado.
Havia um ministério reconhecido do seu lado. Saul não tinha nenhum profeta do seu lado. Saul estava só. Saul não estava sendo guiado por ninguém. Amados, nessa casa tem profetas de Deus. Cada pastor nesta casa é um profeta de Deus sobre a tua vida. Porque nós temos peso de responsabilidade sobre a sua vida. Para nós sentarmos com um irmão e darmos uma direção para ele, nós o fazemos com todo temor no coração. Sabe por quê? Porque se eu não fizer com temor no coração, eu estarei adquirindo pecado de morte para a minha vida. E os pastores sabem disso. Se nós levarmos ao tropeço qualquer um de vocês, nós estaremos cometendo pecado de morte. Olha o peso de responsabilidade de um pastor. Se nós prejudicarmos com o nosso pecado, que não é de ouvir Deus, prejudicarmos a vida de alguém de forma tendenciosa, de forma a querer fazer aquilo, nós estaremos cometendo pecado de morte. Saul não tinha ninguém do lado dele para que ele pudesse ouvir Deus. 1 Samuel fala que Samuel já era morto e todo Israel tinha chorado já e sepultado. Em primeiro lugar, Samuel era o último canal de comunicação que Saul conhecia. Não era errado Saul ouvir Samuel. Não é errado você procurar seus pastores. O errado foi Saul ter saído de onde estava e procurar uma profetisa que não tinha peso algum sobre Israel e sobre a vida dele, rei. Saul procurou ouvir a voz de alguém, porque não ouvia a voz de Deus. Samuel era o último e havia morrido. Em segundo lugar, que para atender as reclamações do povo, Saul teve que desterrar, acabar com aqueles profetas falsos, diabólicos, porque Samuel pediu assim, falou: rei, acabe com isso, que isso desagrada o coração de Deus. Deus não queria definitivamente essas práticas em Israel. Elas eram desafiadoras e detestáveis aos olhos de Deus. Então agora está Saul ali sozinho, num monte, esperando Deus falar, sem saber como chegar até Deus, sem profeta algum que pudesse trazer para ele uma palavra, uma direção. Deus não falava mais através de sonhos, Deus não usava mais a vida de ninguém. Ele estava totalmente perdido. Quantas pessoas se encontram assim? Quantas pessoas não reconhecem profetas sobre a sua vida e não conseguem mais ouvir Deus? Estão sem direção. Sem direção. Diz o versículo 4 assim: ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e acamparam em Gilboa. Sunem e Gilboa são dois montes, um de frente para o outro, e um vale no meio. Isso lembra a primeira vez que Saul enfrentou os filisteus. Estavam os dois, cada qual num monte, olhando, olho no olho, um do outro, sabendo que em qualquer momento deveriam descer. Foi quando o gigante Golias, lá de cima do monte, gritou: tem algum valente aí que possa me enfrentar? E diz o texto que ele desceu o monte dele. E lá do vale ele gritou: tem algum valente aí que possa me enfrentar? E começou a subir o monte. Ele fez isso durante 40 dias. O medo se apoderou do coração de Saul. Porque Saul não via solução. Foi quando Deus mandou solução através de Davi. Mas dessa feita, Saul queria matar Davi. Como é que Davi vai vir para ajudar Saul? Saul estava totalmente perdido. Eu não quero que vocês ouçam isso
pensando na ira de Deus. Não. Veja o propósito de Deus. Veja o propósito de Deus. Saul caminha de engano em engano. E a sua situação vai cada vez piorando mais. Aí vemos o versículo 5. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, como da primeira vez. Muito se estremeceu o seu coração. Ele não era mais um general no comando dos homens. Ele era agora um comandante cheio de medo. Cheio de medo. Existem duas expressões na língua hebraica. Uma delas é kadima, a outra delas é aharai. Quando um comandante fala kadima, ele fala, vão e ataquem, vão e destruam. E ele fica parado. E o exército vai e ataca. Quando o general fala aharai, ele fala, venham após mim e destruamos. Venham após mim. Ou seja, ele vai na frente. Ele vai na frente e faz o que tem que ser feito. O exército de Israel sempre usou a expressão aharai. Mas agora, Saul está amedrontado. Saul não tem condições de falar aharai. Saul não é exemplo para ninguém. Saul está acuado. Saul está medroso. Porque o inimigo se apresentou. Olha aqui para mim. Você tem experimentado a espada do inimigo? Você tem percebido o inimigo à sua volta? Você tem percebido o inimigo através de uma enfermidade, de um problema familiar, de um problema profissional, de uma situação adversa que está abalando você? Eu digo para você, a primeira coisa a ser feita é se encher do Espírito Santo de Deus e ir à luta. Não é postergar a solução. Não é empurrar com a barriga o problema e deixar para resolver depois. Não. É se encher de confiança, se enchendo do Espírito Santo. Aqui diz o texto que até Saul tentou. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Nem sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Porque Deus tinha um propósito na vida de Saul. Interessante que Saul estabeleceu o seu próprio sacerdócio. Ele foi buscar fora do sacerdócio de Deus, o próprio sacerdócio. Pessoas que pudessem falar para ele o que ele queria ouvir. Esse é o perigo de você sair atrás de profetas, para ouvir o que você quer ouvir. Você não aceita ouvir o que você tem que ouvir. Você quer ouvir o que você quer ouvir. Eu já diria misericórdia. Eu diria o seguinte, meu Deus, eu preciso ouvir, eu tenho que reconhecer quem são os profetas da minha vida. E se eles disserem algo que eu não queria ouvir, que eu ouça. Porque certamente o que Saul precisava ouvir, Saul não queria ouvir. Ele sai atrás de profetas que não tinham compromisso com Deus. E quando dentre os profetas que ele está dentro do arraial dele, ele não ouve o que ele queria ouvir, o que acontece? Imagine vocês que Saul tinha 15 anos de reinado. E Deus tentando falar com Saul durante 15 anos. E vocês sabem o que acontece? Está lá no versículo 7. Então diz Saul aos seus servos, apontai-me uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Ele vai ao extremo do absurdo, do ridículo. Se Deus não fala, eu quero ouvir o diabo então. Se Deus se nega a me dar uma solução, deixa eu ir atrás de uma médium. Ora, já havia sido determinado por Deus que isso seria abominação a Deus. Amado, se Deus não fala, eu digo para você, insista, persevere. A palavra de Deus fala lá em Romanos que a tribulação produz
perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Se Deus não está falando a você, não é porque Deus não queira falar, é porque você não consegue ouvir. Eu falei domingo passado sobre a sintonia dos céus. Não se ouve Deus a qualquer instante que você queira, não. Você precisa descortinar a sua visão. Você precisa entender, entrar na frequência de Deus. E, amado, sabe como é que você faz isso? É purificando seu coração. Pureza precede poder. Nós temos que nos separar para Deus. Nós temos que restaurar o instrumento. Está aqui, ó, um pescador restaurando seu instrumento de trabalho. Nós precisamos nos restaurar. Você precisa restaurar seu acesso a Deus. Tem muita gente que o acesso a Deus está bloqueado, mas bloqueado por sua causa, não é por causa de Deus. Estava bloqueado por causa do coração de Saul, um coração empedernido, um coração que não sentia mais a presença de Deus, um coração que buscava sempre solução no plano horizontal, pela força de si mesmo. Tem muita gente aqui dentro, corajosa, que sai à luta, que acorda cedo, que vai trabalhar, que vai batalhar, e se acostumou com isso. Ele acha que todos os problemas ele vai resolver pela força do pulso. E não é assim. Não é assim. Você precisa de Deus na sua vida. E ouvir Deus, amados, é um exercício. Diz a palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir. É um exercício. À medida que nós buscamos Deus, nós vamos nos sintonizando em Deus e vamos entendendo como Deus fala. Aí passamos a ouvir Deus. Muitos de vocês estão me ouvindo, estão recebendo a mensagem que Deus está mandando no seu coração. Alguns estão dizendo, esse cara não podia falar mais baixo, não. E outros estão pensando, será que ele vai acabar quando esse culto? Não estão entendendo que Deus fala através do profeta, Deus fala através da palavra, Deus fala através de sonhos, mas Deus fala, nós que não ouvimos. Saul não conseguia ouvir. Endor era uma currutela que ficava ali bem próximo. Era uma currutela que até hoje existe, segundo historiadores, e até hoje é um lugar pobre, é um lugar sem estrutura alguma. E ele vai até lá para buscar alguém que possa dizer o que ele queria ouvir. Alguém que pudesse dar orientação quanto à guerra. Essa é uma das marcas da carne. Ela toma algo do mais profundo do coração e faz aquilo que é errado virar certo. Quantas pessoas que praticam o que é errado, ele tenta se convencer de que aquilo é certo. Tenta ser convencido por si mesmo que aquilo é certo. Uma mentira contada muitas vezes como verdade, acaba virando uma verdade para o mentiroso. Ele acaba acreditando naquilo. Tem gente que busca a solução dos problemas e dá as costas para Deus e acha que encontrou o fio da meada. Saul foi assim. Saul foi assim. Ele racionaliza, toma o mal e o transforma em bem. Mas o interessante, lá no versículo 8 do capítulo 28, fala, Saul disfarçou-se. Para que ele disfarçou? Essa currutela, Endor, era uma currutela de 200 pessoas, 300 pessoas ou muito. Eram nômades. E certamente sentiram o peso do rei. Quando Samuel pediu que desterrasse os médios, muita gente morreu nessa currutela. Imaginem vocês, se dissesse para vocês, nós vamos chamar uma pessoa aqui hoje e ele vai vir disfarçado, vocês vão descobrir. Vocês vão ter que descobrir quem é. Aí essa pessoa entrasse disfarçada ali dentro. Chegasse aqui, falasse para vocês assim, vocês não sabem quem é. Ele está disfarçado. Mas vai pegar o microfone e falar para você assim, companheiro, boa noite.
Vocês acham que vocês descobriram quem era? Claro. Agora imaginem Saul, o rei, que a Bíblia fala que todo homem perto de Saul ficava do peitoral dele para baixo. Ele disfarçado. Ele disfarça. Ele bota uma roupa qualquer, você entende? Pega 2 guardas reais e vai disfarçado. Lá indo. Que disfarce, hein, gente? Que disfarce. Disfarçou-se, vestiu outras roupas e foi com ele 2 homens. E de noite, por que de noite? Escondido. Escondido. Vocês conhecem essa expressão escondido? O que se faz escondido? O que se faz escondido? Coisa errada. Coisa errada se faz escondido. Eu lembro uma vez que eu cheguei na cozinha da minha tia, era menino, e abri a geladeira assim, e tinha um monte de picolé que ela ia distribuir depois do almoço, os picolés. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém. Olhei aquele monte de picolé e pensei, um picolé ninguém vai dar falta. E fui e peguei um picolé. Né? Peguei o picolé e fechei a geladeira devagarinho. Mas, quando eu fechei a geladeira devagarinho, que eu fui ver que tinha uma janelinha. E a minha tia estava debruçada na janelinha, olhando. Aí eu peguei o picolé e falei, posso chupar o meu agora? Chupei mesmo, porque depois ela não me deu. Deu para todo mundo e eu fiquei sem. Chupei só aquele. Mas quando eu percebi que ela estava me vendo, como eu fiquei envergonhado. Eu estava fazendo alguma coisa errada. Ela contou para o meu pai, levei aquela surra. Agora, é importante a surra, e foi importante ela ter visto, foi importante tudo isso para a minha vida, isso é importante para a vida da gente. O que é errado, nós fazemos desse jeito, às escondidas. Saul estava errado, por isso ele fez as escondidas. Por isso ele se disfarçou, saiu de noite. Mas ele chega para a mulher e fala assim, peço-te que me adivinhes pela necromancia. Necromancia, consulta mortos. E me faça subir aquele que eu te disser. Ele se disfarça. E a mulher, claro que a mulher percebe que é ele. Isso mostra claramente o seu coração culpado. Ele se sentia culpado em estar fazendo isso. Aí diz o versículo 9, respondeu-lhe a mulher. Olha a mulher, olha só. Olha a sagacidade dela. Bem sabes o que fez Saul. Como eliminou da terra os médios, os adivinhos. Tu sabe disso. Por que, pois, me armas uma cilada, a minha vida? Para me matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, pelo próprio nome do Senhor, dizendo, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Ele começou mal demais, gente. Ele profanou Deus, porque ele falou em nome de Deus aquilo que para Deus era abominação. Ele deu a bênção de Deus para o pecado. Ele deu a bênção de Deus para aquilo que era desvio de comportamento. Vocês estão entendendo a seriedade do que Saul fez? Saul abençoou a mulher, falou, tão certo como vive o Senhor, nada vai te acontecer. Por quê? Porque eu sou praticamente Deus. Nada vai te acontecer. Primeiro, ele declarou quem era ele, confirmando que ele era Saul. Segundo, ele, em nome de Deus, ele deu para ela uma proteção que ele não podia dar. Primeiro, que aquilo era abominação a Deus. Ele não podia prometer isso. Ele se faz de todo-poderoso. Ele brinca com Deus. Hoje nós vemos muitos poderosos fazerem isso.
Muitos poderosos acharem que eles têm o domínio da vida e da morte em suas mãos. Isso é profanação a Deus. Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá, porque ele sabia que Deus abominava aquilo e aquela mulher iria ser castigada assim. O verso 11 e 12 fala: então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir a Samuel. Ponto. Vocês imaginem se de repente aqui em Anápolis há um corre-corre doido aqui, tá todo mundo sabendo que vai vir um grande representante religioso aqui, tá, de repente desce um aviãozão vindo aí da Itália, e desce aí, e vem o carro do Papa, e o Papa começa a andar nas ruas de Anápolis, e imagina o tumulto. Agora eu pergunto a vocês, quem aqui, se visse o Papa, vestido de Papa, reconheceria o Papa? Levanta a mão. Vou repetir a pergunta. Quem aqui visse o Papa, vestido de Papa, reconheceria o Papa? Levanta a mão. É óbvio, gente, a não ser que você seja cego. Aquela mulher sabia quem era Samuel. Samuel era o líder religioso de Israel, gente. Samuel foi o último juiz de Israel. Um homem tremendamente usado por Deus. Um homem que aquela região toda conhecia. Ela sabia como era Samuel. É claro que sabia. Afinal, quantas vezes ela correu e fugiu de Samuel? Porque ela era médium. E Samuel mandou matar tudo quanto é médium. Era abominação a Deus. Ela sabia quem era Samuel. É claro que sabia. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. A mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Agora, de repente, de um momento onde há alguém controlando a situação, nós encontramos alguém gritando em alta voz, com descontrole total da situação. Essa mulher, nesse instante, até aqui ela usava dos seus salamaleques, das suas artimanhas, mas daqui por diante, eu creio, essa mulher ficou possessa. E esse espírito que possuía essa mulher, ele trouxe uma mentira vestida de verdade. O ocultismo que nós vemos é isso. Sempre o inferno controlando. Sempre o inferno está controlando. No meio de toda aquela sombria e diabólica cena, nós vemos o diabo tentando fazer com que Saul acreditasse naquela situação. E o diabo fala algo interessante. És tu mesmo, Saul? Há uma contradição aqui entre quem Saul era e o que ele estava fazendo. E com aquela contradição, ainda a misericórdia de Deus tentando alcançar o coração de Saul. Porque imaginem vocês quantas pessoas, conhecendo Deus, conhecendo o poder de Deus, recorrem a artimanhas de Satanás. Quantas pessoas, ouvindo, conhecendo, sabendo quem é Deus, mesmo assim, ainda recorrem à artimanha de Satanás. No verso 13 e 14 fala: respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus, um ser divino, que sobe da terra. Nós sempre vemos a figura dos céus. Quando as pessoas querem ver os céus, elas olham para cima. Quando Jesus foi assunto aos céus, Jesus subiu ou desceu? Subiu. Lucas capítulo 16, quando fala do rico e Lázaro, quando fala assim, e Lázaro morreu e subiu aos céus. O rico morreu e foi sepultado. Desceu à terra. O pó volte à terra como era, mas o espírito sobe a Deus.
Então, esse espírito que veio, ele não veio de cima, ele veio de baixo. Ele veio de baixo. Aí ele pergunta para a mulher, como é a figura do que você vê? Porque até então só a mulher possessa podia estar vendo o mundo espiritual. Ela fala, vem subindo um ancião, está envolto numa capa. Pronto, um ancião numa capa, a capa é uma capa sacerdotal. Todo mundo sabe disso, até nós que vivemos fora da cultura deles, sabemos que todo sacerdote tinha uma capa, né? Um manto. Entendendo Saul que era Samuel, diz o texto, entendendo Saul não viu nada. Saul entendeu que era Samuel, porque ela descreveu quem? O Samuel que ela conhecia. Inclinou-se com o rosto em terra, carimbou o erro total. Porque a palavra de Deus fala que somente diante de Deus nós nos prostramos. Somente diante de Deus nós nos prostramos. Inclinou com o rosto em terra, ajoelhou-se com as suas mãos na face. A farsa finalmente havia encontrado concretude na mente perturbada de Saul. Ele estava adorando quem? Ele se inclina quando soube que era Samuel. Estava adorando quem? Samuel. Na cabeça dele, ele entendendo que era Samuel, adorava Samuel. Na realidade, ele estava adorando um demônio que vinha subindo e recebeu a adoração do rei. E esse rei entrega os despojos de todo o seu exército nas mãos desse demônio. Imaginem vocês no mundo espiritual o que está acontecendo. Imaginem vocês quantos de nós entregamos para o inimigo a nossa família. Há um tempo atrás eu preguei sobre alguns deuses e eu falei sobre Moloque. E falei sobre o sacrifício do primogênito a Moloque. E que aquele primogênito chamava-se Moleque. E todas as vezes que nós chamamos uma criança de moleque, nós estamos consagrando aquela criança a Moloque, que é um deus pagão. Ah, mas eu nem sabia disso, por isso que eu falo. Não importa, lembra do homem que não lembrava dos 10 mandamentos e estava carregando lenha no sábado? O que aconteceu com ele? Morreu. Por quê? Porque ele comprometeria a fé do povo. Comprometeria a submissão do povo. Uma pessoa que comprometa a relação entre Deus e os homens, essa pessoa tem pecado de morte sobre ela. Pecado de morte sobre ela. Saul está adorando aqui um demônio. Lá em Romanos 1,18 e 2 Tessalonicenses 2, fala que aqueles que conhecem a verdade, mas a recusam, Deus os entrega ao engano tal que passam a crer na mentira. O pecado de morte é crer numa mentira. Uma pessoa que consulta mortos, ela está num pecado de morte. Ela está crendo numa mentira. Uma pessoa que busca necromantes, que busca espíritos malignos, ela está procurando uma mentira para crer. Foi isso que Saul fez. E se inclinou perante esse falso Deus. Se inclinou perante esse demônio. Pecado de morte. Para concluir, uma pessoa que não busca o Espírito Santo, ela busca algum espírito. Uma pessoa que não busca o Espírito Santo, ela busca algum espírito. Dentro de você tem o seu espírito. Na realidade, isso que está dentro desse corpo, que você tem a noção física, ela é a sua essência. Esse espírito que está dentro de você é a sua essência. Quem está entendendo, diga amém. Esse espírito é a sua essência.
Porque você é um espírito que habita num corpo e que possui uma alma, que é o seu intelecto, são os seus sentimentos, sua alma. Esse espírito é a sua essência. Deus habita dentro do seu espírito ou com o seu espírito? Ele habita com o seu espírito. Por quê? Porque ele não anula a tua essência. Deus respeita. Quando ele fala, eis que estou à porta e bato, e vai entrar, ele não entra no teu espírito, ele entra na tua alma. Ele habita dentro da tua alma com o seu espírito. E governa todo o seu corpo, o seu intelecto, o seu psique, governa o seu pensamento, governa as suas atitudes, governa os seus desejos e governa a condução do seu espírito para a vida eterna. Isso nos leva a entender que dentro de cada um de nós existem dois espíritos. O nosso espírito e o Espírito Santo de Deus. Moram dentro da gente. A Bíblia fala, não entristeçais o espírito, não apagueis o espírito. Quando você está num pecado constante, o que é pecado constante? Pecado constante é o quê? Iniquidade. A iniquidade é aquele pecado que você pratica tantas vezes, que ele cauteriza a sua consciência. Ele cauteriza o seu senso de errado e de certo. E você passa a acreditar que o errado é certo e de que alguns certos são errados. E você está confuso. Era essa a questão do rei Saul. Saul estava adorando a um espírito e não percebia isso. Saul entregou todo o seu exército, toda a sua vida a esse espírito. Eles foram derrotados. No verso 15, Samuel 28, 15, fala assim, Samuel disse a Saul, por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul, isso que é o Espírito dizendo, muito angustiado estou porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde. Ora, se Deus não responde ele, como o Espírito vai responder? Se aquele Espírito fosse de Samuel, ele não poderia ir contra a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade assim na terra, como ela é feita no céu. E no céu a vontade de Deus é plenamente obedecida. Como um espírito pode vir do céu contradizendo a vontade de Deus? Para fazer aquilo que Deus não estava fazendo? Ou não queria que fosse feito? Quem está entendendo, diga amém. Esse espírito não veio do céu. Esse espírito deu orientação a Saul quando Deus se recusou a dar. E ele é espírito maligno, mas não é burro, não. Porque ele vem e fala aquilo que era óbvio. Um rei amedrontado, acovardado, um exército amedrontado, acovardado, em menor número, vai acontecer o que com eles? Vão ser derrotados, sim. E é isso que ele fala. A palavra profeta significa o que fala em nome de Deus. Como era o espírito de profeta se ele falava em nome de um Deus que não queria falar? Amados, isso é artimanha de Satanás. Por isso, um profeta que fala qualquer coisa e que não fala por Deus, ele é contra Deus. Cuidado com esses profetas, essas profetadas. Viu, irmãos? Viu, irmãos? Olhem para mim aqui. Cuidado. Não é porque treme e bota a mão na tua cabeça e fala alguma coisa que é profeta de Deus. Não! Cuidado! Não é porque fala em línguas que é profeta de Deus. Não! Tem que ter compromisso com Deus e com a tua vida. Ao longo do meu ministério, ao longo da minha vida, eu vi muitas famílias, muitas pessoas prejudicadas por profetada que ouviram, sem responsabilidade alguma.
Gente que casou com outra porque o profeta falou, vai, eis que eu te digo, eis que eu te falo. Irás, irás e não voltarás. Subirás, subirás e não descerás. Depois um achar vai ser entregue na tua mão. Essas coisas, sabe, de profeta que não tem uma direção de Deus clara. Você sabe por quê? Porque essa profetisa estava quase certa. Quase certa ela estava. Sabe por que ela estava quase certa? Porque estava totalmente errada. É assim. Ela era tão verdadeira quanto uma nota de $666. Alguém já viu uma nota de $666? Ela é verdadeira demais. Agora, essa história de acertou quase tudo. Ih, pastor, eu arrepiei todinho. Arrepiei, pastor. Porque ele falou quase tudo certo. Quase tudo certo. Que coisa terrível, quase. Porque 99% de verdade, sabe o que significa para Deus? Mentira. Deus sempre será 100% de verdade. Estava quase certa ela. É porque estava errada. No verso 16 fala, então disse Samuel, por que, pois, a mim me pergunta, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Vamos puxar você para baixo. Vem cá. Amanhã mesmo você vai estar comigo. Amanhã mesmo você vai estar comigo. Espera aí. Saul fez o quê? Saul suicidou. A palavra de Deus fala que os suicidas vão para onde? Para o inferno. Como é que Saul estaria com Samuel, se Samuel vinha do céu? E ele é claro, amanhã mesmo estarás comigo. Aqui, ó, porque o Senhor fez para contigo como por intermédio que ele te dissera, tirou o reino da tua mão e deu Davi. O que ele jogou? Jogou mais ódio no coração de Saul. Olha, Deus tirou o reino da tua mão e deu para o teu inimigo. Esse Deus não é bonzinho desse jeito, não. O homem já estava respirando ódio contra Davi. Agora que ele falou, agora que a coisa mesmo bagunçou. Cuidado com as sugestões que você recebe. Podem parecer boas, amigas. Essa mulher, ao final, mandou matar um cordeiro cevado para dar para o rei. Essa médium. Depois tirou o rei do chão e colocou sentado em cima da cama dela. Quando ela colocou o rei em cima da cama dela, o rei saiu do chão, o rei já se sentiu melhor. Aí ela vem e serve um cordeiro cevado para o rei. Aí o rei se enche. Por quê? Porque ele agora é rei. Por que ele se acha rei? Está sendo servido. Todos servem o rei. E para que serve na Bíblia um cordeiro cevado? Lembra do filho pródigo quando voltou para casa? Para que serve? Para festejar a vitória. Vitória de quem, gente? O rei estava condenado à morte. Ele, seu exército, seus filhos, todo mundo condenado à morte. Vitória de quem? Vitória de Satanás. E ele participou do banquete de Satanás. O rei comeu do banquete de Satanás. Festejou da própria derrota. Pastor, mas o que isso tem a ver com a gente? Tudo. Ou vocês não conhecem pessoas que dão uma festa em casa, e tome cachaça, e tome pingue, e tome cerveja, e todo mundo alegre, todo mundo festejando o quê? Festejando a derrota. A vitória de Satanás. Constantemente vemos isso. Pessoas derrotadas, e todo mundo rindo um para o outro, contando piada um para o outro, e bêbado para cá, bêbado para lá, e a família totalmente desgraçada. E todo mundo rindo, festejando o quê? A vitória de Satanás. É isso que o rei participava aqui, mas ele se sentia rei, estava sendo servido.
Estava feliz da vida, porque tinha cerveja à vontade. Ontem eu fui com o meu amor comprar umas coisinhas para a nossa netinha. Né? O avô já entrando pelo cano já. Aí fomos lá comprar coisinha para a netinha, tá? A pastora Cláudia foi com a gente para dar as opiniões dela também, tá? Como tia-avó, né? Tia-avó, né? Aí estava ali, a gente comprando as roupinhas, tá? Chegou uma senhora nova, de seus 25 anos, grávida, e olhou as roupinhas e falou assim, quanto custa? Aí a mulher falou o preço. Ela falou assim, não tem mais barato, não? A mulher falou, tem essa aqui, tá? Mas é bonita, tão bonita quanto, tá? Ela falou, quanto custa? 180. Ela virou para o marido e falou assim, 180, rindo, sabe? E o marido do lado com uma latinha de cerveja, bebendo cerveja. Tá ficando louca? Tá ficando doida, mulher? Tá ficando doida? 180? Tá ficando doida? Mas nós temos 200. Mas nós combinamos. 100 é para você. E o outro 100 para a minha cerveja. Você acha que eu vou dar meu 100 da cerveja para esse negócio? Não é de jeito nenhum, está ficando doida? Mulher burra. Aí saiu com a cerveja, bebendo, e a mulher baixou a cabeça assim, e saiu. Mas, rapaz, aquilo me cortou o coração. Ver uma cena como essa. E ele era inteligente. E ele era bom. Camisona aberta, cerveja na mão, né? Era um maridão. Tinha dado R$100 para ela. Não, o 100 da cerveja dele, não. O 100 da cerveja dele. Amados, até quando nós não vamos perceber que muitas vezes esse Saul tem se multiplicado na vida de tanta gente? De tanta gente, buscando a criatura ao invés do Criador. Buscando uma alegria momentânea, buscando prazeres momentâneos, buscando soluções paliativas. Ele foi atrás de alguém que pudesse dizer alguma coisa para ele. E a única coisa que aquela mulher fez foi servir ele. Ele comeu à vontade e saiu dali totalmente destruído espiritualmente, mas com a alma e com o humanismo dele afagados por Satanás. Que sirva de lição para nós, todos nós, essa noite. Cuidado com a fonte que você busca. Muito cuidado com a voz profética que você ouve. Muito cuidado. Um dia Eliseu fez uma panelada de comida, mas comeu morte. Você pode estar se alimentando de morte. Vamos ficar de pé?